Bom, não sei se interessa a todos, eu duvido que na real interesse, mas além do fato que essa gravação está sendo feita, acho que mais de uma semana depois da gravação do vídeo que vocês estão vendo aí, a minha voz de taquara rachada e de quem fez gargarejo com prego, no caso, né, é resultado de quem esteve falando, muito provavelmente com mais de 1.500 pessoas durante 4 dias seguidos, e sem ficar de filme estéreo. Em resumo, eu tava, desde quarta-feira, na BGS, sim, como expositor, no estúdio indie de alguns amigos meus. Inclusive, eu vou fazer aqui o merchan. Não é pago, porque, pelo amor de Deus, gente, são meus amigos. Eles me convidaram, olha que da hora, eles me convidaram aí como expositor. Eu tinha acesso a tudo, podia entrar, sair, fazer o que quisesse, mano. Era tipo ser VIP, só que no caso a gente tava lá pra trabalhar, né? E aí eu tava dando umas forças pra eles lá, apresentando os títulos, convidando as pessoas pra ir, conversando com quem fosse lá testar os jogos. Mas enfim, então fica aí um abraço pra galera da Dream Stories Studios, que você pode inclusive seguir no Twitter e no Instagram. Um abraço mais específico pro Kiba, que foi quem me chamou. E o Kiba, que eu estou me referindo, também é conhecido no Twitter como Kiba Aldhan, que ele é... No caso, agora ele tá fazendo trabalho com jogos, né? Mas ele é pai aí de alguns YouTubers. Trabalhou fazendo aí com não sei quantos modelos de uma galera BR e de uma galera gringa. Ele é especialista no Live 2D e essas brisas assim. E um abraço também pro Ryzen, que é o dono do estúdio e que me convidou. Mas enfim, vamos lá ao que realmente interessa, né? Bom, desde o nosso último vídeo, foi o vídeo da Idia, que é parte desse projeto criativo que eu tô fazendo, que é criando a partir do hate. Vocês podem ter visto aí por essa thumbnail desse vídeo que esse aqui é um pouquinho, né, o sentimento vai um pouquinho mais fundo no hate. A Idia, que é inspirada na Asuna, ainda tinha um pouquinho mais ali de uma certa apreciação e tipo, que pena, essa personagem só precisava ser um pouquinho mais explorada, enquanto nesse caso aqui, eu não acho que tenha muito o que explorar não, o personagem só é ruim mesmo, né. Mas enfim, a gente tá falando dele, o espadachim negro, que não é o espadachim negro, porque o espadachim negro é o Guts de Berserk. Eu tô falando desse moleque que acha que é alguma coisa chamada de Kirigaya Kazuto, também conhecido como Kirito. Também conhecido como personagem a qual a todo momento a história rouba pro lado dele, e não é nem de um lado maneiro. Mas enfim, né, vamos lá. O personagem que eu fiz inspirado no Kirito se chama Bora Obsidian Despont. E é uma piada, né? Obsidian só por causa da cor escura da roupa que ele usa, né? Bora seria de boring é entediante, e Despont seria ali uma zoeirinha com disappointment, que significa desapontamento, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, porque como eu não tô com tanta voz, eu não quero ficar forçando minha garganta à toa. Mas enfim, por que eu detesto tanto o Kirito? Bom, porque ele é basicamente o avatar mais perfeito pra uma fantasia de poder sem sal, sem açúcar, que basicamente gira em torno de fazer uma galera medíocre se sentir incrível. Porque a habilidade que ele tem não é mostrada ele tendo, ou melhor, ele alcançando essa habilidade, a gente não vê nada dele mostrando por que ele é tão bom. A história simplesmente chega pra gente e fala, eu sou um beta tester, e fica nisso. Durante todo o resto da coisa, a gente vê que ele não tem tanto carisma assim, ele é um cara extremamente sensal e genérico, não que isso seja grandes pontos, porque existem personagens que não são tão carismáticos, que são tímidos, que não tem essa coisa de conquistar as pessoas, mas isso gera a relação e a conexão dentro dessa noção de a gente se interessar pela pessoa, pelo personagem, porque ele é humano, o que nem isso é. Ele é um cara que não tem nenhum tipo de qualidade, não é um cara muito ambicioso, não é um cara muito interessado, não é um cara que ele é altruísta, ele nem é tão egoísta, ele não é nada, ele é um ponto morto, ele é um médio, né? Ou seja, ele é medíocre. Medíocre é aquilo que está na medida, tá? Aquilo que está na média. Nem ruim, nem bom. Só que é esse que tá o porém. Quando eu digo ruim, nem bom, é no sentido de personalidade, né? Ele, quanto personagem, ele é horrível, mas a personalidade desse personagem é medíocre. E aí, ao mesmo tempo que ele é medíocre, que ele não tem carisma e não tem nada, aparentemente todas as fêmeas da história se conquistam, né? Se conquistam não, né? São conquistadas por ele, né? São seduzidas por esse moleque medíocre. Então é isso, ele é um grande símbolo de uma fantasia de poder que parece ser feita pra dizer: olha, você é medíocre, mas fica tranquilo, você vai conseguir arranjar alguém, você vai conseguir ter um harém seu. E eu sei que muita gente vai achar que nem toda história tá querendo dizer alguma coisa, tem histórias que só são. Não é muito assim que funciona o processo de contar uma história, gente, tá? Como eu já expliquei num dos vídeos mais anteriores do canal, a história é o tema e o tema é a história. Quando você não consegue desenvolver o tema da sua história, você não tá fazendo uma história interessante. E no final, beleza, se a história ela é pra ser meramente só flashes de luta e um videoclipe muito louco, então que não fizesse tipo uma multiplicidade de personagens e tentasse fazer um enredo que fosse tão profundo. Guilherme, mas não é tão profundo. Não, a história, conforme ela vai evoluindo, ela tenta tocar em assuntos muito específicos. O problema é que parece que o Reki Kawahara não tem tanto cacife. Não tem tanto cacife de escrita mesmo. Parece que ele não tem a capacidade de conseguir desenvolver esses temas mais complexos que ele tem, que é essa diferenciação do que é o mundo real, do que é o mundo virtual, de que se existe uma essência que transcende a tecnologia,
mexe um pouco de espiritualismo. O problema é que ele não consegue evoluir esse tema e ele apresenta tudo de forma Deus Ex Machina. O grande ponto é que a história toda, a todo momento, não mostra por que a gente tem que se importar com o Kirito, e dois, não mostra como que o Kirito é tão forte quanto ele é. Ele é literalmente forte, baseado na ocasião. E a gente tem diversas outras histórias que também mexem com essa coisa de mundos virtuais, jogos, ou até mesmo o mais adjacente a isso, que seria um Isekai, né? No caso, um Isekai de fato é uma pessoa indo para um mundo pro outro, mas muitas delas são tratadas como se fosse um mundo de videogame, né? A gente vê pelo menos o personagem evoluindo. Ou quando o personagem ele tem uma habilidade muito forte, geralmente ela é desenvolvida a modo de fazer uma comédia, de fazer uma paródia, de fazer um comentário mais cômico. E ainda assim, existem outras dificuldades. Só que a questão é essa, geralmente isso a gente vai encontrar naquilo que é o gênero de ficção que a gente chama de Power Fantasy, que é a fantasia literalmente que só quer fazer o leitor se projetar no protagonista que é forte e fazer ele se sentir bem com isso, né? Se sentir tipo, nossa, eu queria ser tão foda quanto esse cara. O problema é que é preciso ter talento pra fazer isso, talento no sentido de habilidade desenvolvida, porque você ainda tem uma questão de uma estrutura tradicional de que você tem que conquistar o seu leitor por alguma forma. Então, por exemplo, se o seu personagem não vai ter muito desafio porque ele é muito forte, então esse personagem tem que ser carismático. Se esse personagem não é carismático e ele só é forte, eu não tenho por que me importar com ele. Beleza, ele vai ganhar a luta, mas whatever, sabe? E a gente vê isso até em outros gêneros de ficção, como One Punch Man, que não é uma power fantasy, na real ele é uma paródia. É uma grande comédia, uma grande sátira a tudo aquilo que é um battle shonen, sabe? Ele é essa grande crítica, é uma crítica na real a todo esse comportamento de otaku, de shonen de batalha que fica fazendo... E aí, quem será que ganharia numa batalha entre fulano ou ciclano? Sabe, quem que é mais forte nesse ranking que eu vou fazer pra vocês? Assista. Então, na real, a história faz até uma crítica até isso, né? Até o ranking lá da organização de heróis, tipo, critica isso, dizendo, tipo, isso é completamente irrelevante. Esse ranking, ele é completamente burocrático e estúpido, tipo, ele só leva em conta pontos específicos, e, tipo, porque quem é forte realmente não tá no ranking, né? Ou se tá, não liga pro ranking porque é irrelevante, mas enfim. O grande ponto do Kirito é isso. Ele tem dotes divinos que transcendem a habilidade humana, não tem motivo pra isso, ele não tem origem pra nada que justifique isso, e a história não estabelece isso de forma convincente. Eu acho que o maior exemplo disso, que a história também inclusive se confunde se ela é hard sci-fi, ou se ela só é soft sci-fi, ou se ela simplesmente é uma fantasia mal escrita, que é o Kirito, ele faz o que ele faz durante o primeiro arco de Aincrad, fica acho que 2 anos, eu não sei se é 1 ano e meio ou 2 anos e meio lá naquele estado vegetativo conectado ao jogo, e quando ele acorda, ele já ele tá anoréxico, né? Anoréxico, desnutrido, anêmico. Aliás, é que na real tem outro ponto, mas eu já falo. E aí a brisa é que, tipo, passa ali um time skip leve, de acho que uns 6 meses. Ele tá melhor, fisicamente falando. E aí mostram pra gente a prima dele, né? A Sugura. E ela luta Kendo. E ela já pratica Kendo há muito tempo. O Kirito também praticava, mas ele parou. E aí ele desafia ela pra uma luta. E aí, tipo, ele simplesmente faz ali uma série de movimentos que precisam de muita habilidade. Só que 5 minutos antes dele fazer isso, ele diz, não, eu tô fazendo... A prima dele fala, que bom que você tá melhor. Ele, tô indo fazendo fisioterapia. O médico falou que eu vou me recuperar, mas que eu nunca vou voltar a 100% da minha capacidade física. Eu vou ter que tomar muito cuidado com os esforços que eu faço, os excessos de energia que eu gasto. Ele tá literalmente falando, minha condição médica me impede de fazer coisas que... Tipo, eu já nunca vou ter a mesma condição física 100% que eu tinha antes. A cena seguinte, ele tá lutando no mundo real como se ele lutasse no mundo de fantasia do jogo. E o meu ponto de descontentamento com essa apresentação narrativa é que isso não faz o menor sentido em nada. Ela tá lá só pra mostrar que, olha, o Kirito é foda. Ele é zica. E tipo, gente, não importa como essa tecnologia funcione. Só você sentir algo no cérebro equivale à experiência, mas não equivale à memória muscular, dentre outros fatores físicos que vão te fazer ser capaz de mover algo pesado. Se você joga um jogo de realidade virtual onde você levanta um bloco de 1 tonelada e você... Nesse jogo, o seu cérebro tá recebendo a informação de que aquilo realmente é muito pesado. Não importa, se você tentar fazer isso na vida real, o seu corpo não vai acompanhar, não vai conseguir, porque você não tem fibra muscular o bastante, você não tem força o bastante pra isso. E aí eu sei que isso parece uma regra estúpida, mas o grande ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte: a história estabelece uma afirmação, depois ela contradiz essa afirmação, de modo a dizer que, olha, esse cara é zica de qualquer jeito. Mas é porque no jogo as espadas que ele usava eram mais pesadas. Ele diz, inclusive, no próprio anime, na Light Novel, ele fala, né? Ele pega o Boken, que é feito de bambu, e ele diz assim, não, a Elucidator que eu usava era mais pesada. E ele começa a lutar com uma rapidez e uma agilidade absurda. Isso é irrelevante, porque, primeiro, o Boken não é tão leve assim. 2, ele não tá no 100% da capacidade física dele. 3, independente do que seja, isso vai afetar a eficiência dele de qualquer forma. O problema é que no final ele continua sendo zica, só porque ele jogou o jogo. E aí, tipo, a própria apresentação da ficção que ele tava dentro, que é o jogo que ele jogava, com a realidade que ele vive, é incongruente. E aí, tipo, isso, de novo, é feito exclusivamente... Primeiro que é uma falta de execução, de trabalho, né? Tipo, uma falta de um ponto ali de falha.
Segundo, porque é um jeito de você mostrar que, olha, esse personagem é zica, goste dele só porque ele é foda. Me desculpa, eu não consigo apreciar ninguém por isso, sacou? Não consigo, é irrelevante. E aí, tipo, dentre outros fatores também, que a história sempre tá a todo momento trabalhando a favor dele. O começo lá aliás, o final do primeiro arco de Aincrad, quando ele derrota o Kayaba Akihiko, o personagem dele, depois, e aí a Asuna morre, e aí ele morre também, só que aí ele, de alguma forma, volta como se fosse a força de vontade dele superando a programação do jogo, e aí ele derrota o cara e fica tudo certo. Sendo que no jogo é estabelecido que quando o avatarzinho quebra naqueles cristalzinhos bonitinhos, aquilo ali já inicia o processo de fritar o cérebro da pessoa com o Nerve Gear, que é o capacetão lá do jogo. Então, tipo, a todo momento, esse personagem, a existência dele, quebra a regra estabelecida desse universo com a única intenção de colocar ele na posição de vantagem, com a única intenção de fazer ele ganhar, fazer ele sobressair. E isso é, do jeito mais básico de se afirmar algo, uma escrita medíocre, aliás, de medíocre pra ruim mesmo. Porque a história só tá querendo levar que, esse cara é foda, e é isso. E não justifica nada. E aí que vem o ponto mais interessante. Tem diversas histórias que, tipo, quase entram no gênero de Power Fantasy, isso se elas já não entram, mas existe uma justificativa para as coisas. E mesmo que algumas sejam até mesmo para disposição natural para alguns exemplos, ainda é necessário mostrar que aquela pessoa teve que descobrir aquela habilidade e depois treinar, dentre outros fatores, além de consequências de ação e falhas consecutivas até atingir um nível de sucesso estabelecido e tal. Não, no geral, no Kirito ele só ganha. A única vez que ele perde é no capítulo lá específico que aquela garota Sachi morre e fica por isso mesmo, sabe? É um trauma, é triste, mas é aquela emoção de valor de choque, sabe? Vem, dá um tapa na sua cara, você fica tristinho, mas no real é irrelevante pra você, né? E aí que vem o ponto mais interessante que eu acho disso tudo. Esse personagem tem uma legião de fãs que parece que não percebe que, cara, se você se identifica com esse boneco, você é uma pessoa extremamente medíocre, você tá preso a um ciclo de você se aceitou nesse seu nível de mediocridade e você não faz nada pra você se sobressair. E aí eu sei que também parece uma questão de exigência, olha, tô até travando as palavras. Parece até um nível de exigência meio estúpida de você exigir que a pessoa sempre se sobressaia em tudo. Não é isso, não é esse o ponto. É que o ponto é, pessoas e personalidades, eles têm picos baixos e picos altos em pontos específicos de coisas. Algumas pessoas não são tão boas, por exemplo, sei lá, em conhecimentos de matemática, mas elas são muito boas com conhecimento, sei lá, de história. Falando dessa questão assim de uma noção de inteligência. Talvez aí tem outras pessoas que não têm muita noção de inteligências comuns, mas ela sabe se comunicar muito bem. Aí tem outras pessoas que têm uma predisposição muito boa para esportes físicos, ou para práticas de esporte, né, esportivas, mas não sabe se comunicar muito bem. Tem gente que é muito boa artisticamente, mas é totalmente incapaz de pensar com cálculo. A questão é, não tem como você ser bom em tudo, nem ser ruim em tudo, e não tem como você ser mediano em tudo. E de novo, se você for mediano em tudo, você não impressiona em nada. E esse é o ponto, parece uma questão, parece até um pouco problemático falar isso, mas isso é um ponto muito específico da vida, assim. E isso é como pessoas funcionam. E apesar de personagens não serem pessoas, eu sempre falo isso, que tratar como análogo algo que é ficcional com algo que é real é problemático, porque, cara, o personagem não tem emoção, então você pode fazer o que você quiser com ele, ele não tem consciência, ele não tem direito de nada. E eu concordo com isso. Você pode fazer o que você quiser, ainda mais se o personagem for seu, faça o que você quiser. O ponto aqui da crítica é que ele enquanto personagem não me faz sentir absolutamente nada, com exceção de eu desgostar dele do tão medíocre que ele é. E o problema é que dentro do contexto da história que ele está pressuposto, ele tá querendo reforçar essa ideia de que você pode ser um homem medíocre e você vai conquistar todas as mulheres, você vai ser bom em tudo. E, cara, não é assim que funciona. É mais um reforço de você não entender que, cara, às vezes você precisa fazer um esforço a mais pra você ser uma pessoa melhor, buscar uma auto-melhora. E nisso eu falo em tudo, gente, eu falo em tudo. Eu digo isso como alguém que era extremamente tímido e que tinha problemas sérios com comunicação antigamente, ali durante os meus 12, 13 anos, devido a bullying que eu sofri, dentre outras relações problemáticas que eu tive, e eu precisei buscar uma melhora, tentar lidar com esses problemas, fiz terapia pra lidar com os traumas que isso deixa, além de outras questões, de eu entender melhor quem eu sou, quem é o Guilherme, eu entender essa questão, e eu entender os meus pontos fracos e meus pontos fortes. É uma questão muito de você ter o auto-reconhecimento de que você é uma pessoa falha, e não que você quer, tipo, se tornar perfeito. Não é esse o ponto. O ponto é você entender onde estão as suas falhas, onde estão os seus pontos fortes, e você usar os seus pontos fortes a seu favor, e você entender que onde estão as suas falhas, para que você não saia causando problemas a todo mundo. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho diversas falhas de caráter, eu reconheço isso, e a todo momento eu tô trabalhando nelas, para que eu não cause coisas
coisas negativas a pessoas à minha volta. Seja pessoas que eu me importo, ou seja os transeuntes normais. Eu não quero ficar causando problema pros outros, só quero existir, né, e ter a minha coexistência em paz com o mundo. Não quero ficar fazendo besteira e incomodando as pessoas. Eu sigo muito essa regra, assim, pra vida, que é todo mundo pode fazer o que quiser, só não me enche a porra do saco. E isso vale pra mim também. Posso fazer o que quiser, só não posso ficar enchendo a porra do saco do resto do mundo, né? E quando eu digo encher o saco, eu não tô falando de ficar criticando o personagemzinho que ela gosta, até porque se você se encher o saco porque eu tô falando mal do Kirito, o problema é seu, eu tô falando mal do personagem, não de você, né? Mas enfim, o ponto, de novo, né, e também entrando na questão de que a realidade é muito complexa, existem contradições, lide com elas. O ponto aqui que eu quero dizer é, que é o seguinte: o Kirito, ele é um personagem que ele não inspira a nada, ele ganha poder tirado do bumbum dele, a história fica passando a mão na cabeça dele, e ela só tenta justificar certos equivalentes e acontecimentos que ele protagoniza no último arco da história. E a questão é, o próprio autor sabe que essa merda toda que ele fez é problemática porque ele está reescrevendo Sword Art Online. Ou melhor, ele já estava, não sei se ele terminou, mas é o que a gente chama, ou melhor, é o que as pessoas conhecem como Sword Art Online Progressive, que é literalmente uma espécie de remake, onde ele expande toda essa história e ele tenta falar com mais detalhes sobre diversos fatores, como essa jornada durante dentro dos andares do castelo de Aincrad acontecem, para que ele chegue no ponto que ele chega. E aí, por exemplo, uma das coisas que é justificada só em Alicization tem a ver com o que o Kirito faz lá no primeiro arco de Aincrad, onde ele é morto, mas ele não é morto, e aí o avatar dele se forma de novo com a própria, sei lá, força de vontade dele, e aí ele mata o Kayaba Kiriko, o personagem dele, e zera o jogo. Cara, esse ponto, ele vai ser ali apresentado mais ou menos ali na frente, ali em Alicization, com o que ele explica lá que existe uma espécie de alma humana, e essa alma humana pode ser quantificada em código, então meio que tem um pouco dessa conexão, não é tão direta, mas você tá explicando que existe ali uma questão do poder do espírito sobre a máquina, ou que andem juntas, ou que a máquina pode traduzir, enfim, é uma loucura que não é explicada, é apresentada de última hora, e só vai ser justificada múltiplos arcos à frente, e até lá o personagem já se cimentou como um personagem medíocre e que não tem sabor de nada, não tem sal, não tem açúcar, né? Até o character design dele, se você parar pra pensar, ele é muito bem desenhado porque, de novo, o Abek é um ilustrador incrível, né? Ou Abek, a Abek, sei lá. As ilustrações que fazem a capa da Light Novel. E até mesmo do anime. O character design é muito bem feito, porque ele é feito por profissionais. Mas, mano, é só você ver as cores que ele representa. Preto e cinza. Ah, Guilherme, mas tem outros personagens que também usam muito preto e outra coisa. Cara, usa, mas usa com parcimônia e há controvérsias, né? Até mesmo o Guts, que eu falei que é o espadachim negro, no character design deles existem tons que estão atrelados ao escuro, e aí por isso que é chamado de espadachim negro, mas que não são necessariamente preto, sabe? O Guts, ele usa alguns tons de vermelho, dentre outras cores, né? Mas que a pele dele, por ser também mais escura, também já move um pouco essa ideia, dentre outros fatores. Agora o Kirito é isso, ele é um japonês medíocre, mediano, de não usar medíocre porque foda-se, se você achar que medíocre é ruim, é porque você não entende o que medíocre significa. Mas ele é um personagem, ele é um japonês ali mediano, cabelo preto, usa aquela roupa preta, tem as duas espadas, e é isso, entendeu? O sobretudo preto e foda-se, sabe? Mais nada. E tendo isso tudo em mente, eu queria fazer um personagem que conseguisse passar essa ideia de que é um personagem medíocre, que também tira poder do bumbum, mas que a história não ia ficar passando a mão na cabeça a todo momento. E é daí que surge Bora Obsidian 10 pontos. O visual dele, vocês estão vendo que eu uso muito azul escuro e roxo, porque, de novo, não queria me prender a só preto e cinza, e eu quis utilizar essas cores porque elas estão perto também de tons escuros, mas que ela também lembra, isso é outra coisa que é da obsidiana, que ela é uma pedra preta, mas ela também tem alguns brilhos de outras cores. Mas eu quis também manter alguns tons um pouquinho mais frios, né, no caso. Frizz é foda, né, Frizz é o que tem no cabelo. Mas o que acontece? O Bora, dentro da história do meu webcomic, lembrando que você pode ler nos links na descrição, tem em português no Funkton App, mas enfim, né? O Bora, ele é um garoto muito talentoso com relação a capacidades físicas, ele é, sim, um ótimo espadachim. O problema é que ele nunca se apegou à ideia de utilizar magia junto com o combate dele como outras pessoas usam no mundo de In-Between, que In-Between é o meu webcomic, né, meu webmangá. Mais especificamente no continente de Lunai, onde o estudo da magia ele está presente em todas as áreas, não só nas áreas comuns de combate, como em outras profissões, como até mesmo como métodos de você fazer até mesmo outras formas de artifício, desde cozinhar, a plantar, a fazer roupas e ferramentas, e dentre outros. Porque a magia ela é o exercício dessa coisa da energia vital do mundo, né, que seria humana, ou éter, junto também com as práticas de técnicas humanas, né. Lido muito como se fosse uma arte, e lembrando que arte vem do latim ars, que vem do grego thekne, que significa técnica através de prática, né? E arte é isso, intenção através de técnica. Intenção e expressão, no caso, né? O ponto é, o Bora nunca deu muito valor a isso, mas não é porque ele nunca deu muito valor, é porque na real ele não tem muita habilidade com isso. Então, ao invés de ele tentar, nem que seja, estudar um pouquinho mais, dar um leve reforço para que ele conseguisse, pelo menos, contribuir um pouquinho, não, ele literalmente abandonou e foi só para essa ideia de combate físico. E aí ele defende muito essa ideia de que espadachins verdadeiros não usam magia e o caramba, e ele é apresentado como um estudante de um lugar chamado SAA, ou SAA, que seria
a Sword Art Academy. Sim, é uma piada, por isso que é uma paródia, e eu nunca escondi isso de ninguém. E lá ele é um aluno de bastante destaque, apesar dele não usar muita magia. E por que disso? Porque através só da habilidade física, ele conseguia superar algumas pessoas, mas também porque ele tinha o favor de algumas outras pessoas dentro da academia, uma relação meio nepótica, né? Porque, de novo, se o Kirito tem poder que ele tira da bunda no universo dele, nesse caso, no meu universo, não vai sair da bunda. Ele, na real, tinha algumas relações que favoreciam ele em alguns aspectos dentro da academia. No caso, é a relação que ele tinha com um dos professores, que é o Gervas, que via nesse garoto um potencial pra alguém, além de ser só alguém que servisse o reino. Na real, o Gervas queria manipular o Bora, mas ele via que o Bora talvez tivesse esse talento e que ele pudesse depois, tipo, instruir ele com um pouquinho leve de magia que seja, nem que seja só pra reforço. Enfim, dentre outros detalhes. Sem contar também que os desafios que ele fazia aos outros alunos pra demonstrar a grande habilidade dele sempre proibia o uso da magia. E aí, nessas horas, ele derrotava a pessoa. Aí, bom, se ele tá tirando a magia da outra pessoa, significa que a outra pessoa é mais fraca porque a outra pessoa não tá podendo usar a magia. Pensa pelo lado seguinte. Pensa que você é um ótimo pintor. E aí tem uma outra pessoa que ela é uma ótima artista de lápis. Ela sabe desenhar com lápis no primeiro, ela não sabe pintar. E você, por um outro lado, não desenha muito bem, mas você complementa o seu desenho com pintura. E essa pessoa te faz um desafio a fazer um desenho só de lápis. Só que, cara, grande parte da sua habilidade, da sua técnica, tá na mistura das duas técnicas. Se ela te proíbe de fazer isso e você usar os seus pontos fortes, ela tá literalmente te desbufando ou te nerfando, pra gente usar termos aí de jogo, né? Ela tá te nerfando a modo de simplesmente te prejudicar, enquanto ela tá puxando a vantagem pro lado dela. Ela tá sendo desigual em favor a ela, dentro de uma lógica de que seria mais justo. Mas essa é a diferença entre igualdade e equidade. Muita gente vai falar que equidade é como é que fala? Meramente a igualdade de resultado, mas, cara, não é muito bem assim que você tá pensando, não é só literalmente a igualdade de resultado. Vai pra um outro lado, é você reconhecer as diferenças de cada um. Tem um exemplo muito bom, que é muito legal, que justifica essa imagem, que explica essa ideia do que é equidade, do que é igualdade, que é tipo assim, são 3 crianças querendo ver um jogo de beisebol, só que uma é alta e ela consegue ver através da cerca, a outra é média e ela precisaria se forçar um pouquinho assim pra cima pra ver, e a outra é muito baixinha e ela não consegue nem se pendurar pra ver. Aí tem 3 caixotes. Aí eles explicam que se você pegar os 3 caixotes e der pra uma só, fica simplesmente só desigual. Se você coloca uma pra cada um, você tá dando igualdade, mas no fim a que é muito baixa ainda não vai conseguir ver direito o jogo. E aí se você colocar 2 caixotes pra que é muito pequenininha, um pra que é mediana e a alta que já não precisa nem de nada pra assistir, você tá fazendo equidade. Você tá literalmente, de fato, balanceando o jogo, é uma modo de você reconhecer certas dificuldades a mais que as pessoas têm. E essas dificuldades, geralmente, a gente tá a todo momento, de novo, dentro da realidade objetiva do mundo real, até porque não é tão objetivo assim, é bem subjetivo, mas dentro do mundo real, a gente tá a todo momento, na nossa vida, no nosso dia a dia, levando em conta essas nossas fraquezas, esses nossos pontos fracos, a modo da gente conseguir viver melhor, preenchendo essas nossas falhas com o nosso ponto fraco e também tendo que contar com o apoio externo, dentre outros fatores, para que a gente consiga viver melhor. Pense por um lado até mais de inclusão social dentro dessa lógica, que é, por exemplo, a existência de rampas em calçadas, ou então espaços maiores para pessoas com dificuldade de mobilidade poderem se mover, ou então dentre outros fatores assim que a gente consegue ajudar com relação à inclusão social dentro do mundo objetivo. A questão é, o Bora, em vez dele pensar por um lado diferente do outro, em vez dele tentar melhorar a condição dele, ou então simplesmente pedir ajuda aos outros para ele conseguir se estabelecer e se incluir também, ele foi pelo lado contrário. Ele estabeleceu a ideia de que ele precisa ser o melhor de uma forma específica, ele ignora o que as outras pessoas dizem porque ele é egocêntrico, e quando ele tem que provar alguma coisa, ele sempre vai querer colocar a regra do lado dele, ele sempre vai querer moldar o sistema às vantagens dele e não às dificuldades gerais. Ou seja, ele nunca vai acabar partindo pro lado de tentar ser mais, de fato, igualitário, né? Eu sei que parece que eu tô incluindo uma questão muito política, que é muito funda, mas não é porque ela é muito funda, é porque é um tema que é recorrente e que eu acho importante, porque também faz parte da minha vida em diversos aspectos, né? Até porque eu tenho uma mãe que é PCD, então eu conversei muito com ela por muitos momentos da minha vida sobre esses assuntos. O ponto é, o Bora sempre faz muito isso, tentando só colocar na vantagem ele mesmo, e aí ele sempre conseguiu colocar, e até mesmo praticar, colocar essa vantagem acima dos outros e também praticar, de certa forma, bullying com alguns alunos. E ele nunca sofreu nenhum tipo de punição, porque, de novo, ele tinha costas quentes, e a relação que ele tem de rivalidade com o protagonista do meu web mangá, que é o Ranks, tinha muito a ver com isso. O próprio Ranks estudou na Sword Art Academy, né? Só que ele nem precisava. Ele foi lá porque ele queria estudar junto com os outros alunos do reino,
Só que ele, por ser príncipe, ele podia ter simplesmente um professor particular de altíssima qualidade, só que de início ele optou por estudar na academia porque ele queria conhecer outras pessoas, porque o Ranks tem esse desejo também, antes de ele querer ser um guerreiro, a ideia dele era ser tipo uma espécie de viajante que conhece as pessoas e que aprende e que depois iria escrever, como se fosse uma espécie de pesquisador, né? Era o objetivo dele, né? Como ele mesmo fala, só queria conhecer o mundo e as pessoas que vivem nele. Está dentro do mangá, mas enfim. O ponto é, ele fica tão puto com essa situação que o Bora coloca, que ele, dentro da posição dele de príncipe, pega os alunos que sofriam muito bullying dentro da Sword Art Academy, retira eles da Sword Art Academy e vai treinar junto com alguns desses alunos dentro do próprio reino, fora dessa academia, mas com os professores particulares que ele tinha acesso. E é claro, tudo custeado por ele, afinal ele é rei, o dinheiro dele vem do imposto, então tecnicamente já tá indo incluso. Só que é claro, ainda dentro de um movimento ainda mais privado, onde ele trouxe essa galera junto com ele. E é uma galera que depois volta como aliados bem importantes na história para o lado do Ranks, né? O ponto é, o Bora meio que sempre contou essa vantagem contra o Ranks, inclusive fica chamando ele de mimado e o caramba, sendo que o contrário, que é o que acontece, né? Afinal, ele tá sempre manipulando as regras pra só favorecer a ele mesmo, a ele próprio, né? E o ponto é, o que acontece é que na parte em que ele é apresentado de fato na história, ele desafia o Ranks, mas o Ranks já sabe como funciona ele. E aí o Ranks ele fala, beleza, se você vai desafiar, então eu vou colocar a regra. Caso contrário, você é só um covarde de merda. E aí nisso afeta ali o ego do Bora, o Bora aceita. E é nessa que o Ranks fala, você não vai poder mudar a regra de nada, eu vou poder usar tudo que tá no meu arsenal, inclusive magia, e se você for realmente bom, você vai ganhar. E aí o Bora fica nessa, meio que tem o ego frágil, porque tem essa coisa, pessoas egocêntricas têm sempre o ego frágil. Esse é o ponto que as pessoas não entendem, né? Quanto maior o ego de alguém, fala qualquer coisa que vá contra o senso que ela tem de autoestima, automaticamente você desmorona ela, sacou? Pra homem ou pra mulher, pra qualquer pessoa na real, né? O ponto é, o Ranks vai, enfrenta ele, ganha dele, e é quando o Bora começa a perceber que ele não é tão forte assim. Mais à frente, o arco que o Bora tem é que é o seguinte, além dele ser esse cara meio privilegiado e babaquinha, ele tem a Idia, e a Idia era uma garota que gostava muito dele, porque afinal de contas ela conseguia ver alguns pontos positivos na personalidade do Bora, que é quando o Bora não estava sendo babaca, ele conseguia ser gentil com algumas pessoas, e ainda assim, de certa forma, o Bora tinha um senso de justiça, mesmo que mínimo. O ponto é, dentro desse senso de justiça mínimo que ele tem, aos poucos a Idia vai se desapegando dele, porque ele é muito mulherengo e ele sempre coloca ela só como uma segunda opção. E o arco do Bora é ele perceber que ele, não é essa última bolacha do pacote. 2, que ele não vai conseguir manipular todas as situações a favor dele. 3, que ele vai ter que aprender coisas que ele considerava inútil. E que 4, ele vai ter que pedir ajuda para essas pessoas que ele desconsiderava, que ele considerava fraca. A história vai desenrolar com ele aprendendo a ser mais humilde, entendendo melhor que ele não é tão forte assim, e entendendo que essa posição dele ser mulherengo, ele sempre ter colocado a Idia em segunda opção, vai retornar pra ele com a bala que sai pela culatra, né, o tiro que sai pela culatra. Porque ela vai, né, seguir em frente dele, e ele vai perceber que a garota que sempre teve a fim dele, por ele ter sempre tratado ela como menos, né, do que as outras múltiplas opções que ele tinha, vai colocar ele nessa posição de me fudi. Mas ele ainda vai aprender outras coisas e ele vai se tornar mais útil na história, né? Ele não vai ser só um saco de pancadas. Ele tem um arco onde ele vai sim ajudar o Ranks em diversos fatores, onde ele vai ter que de fato lutar por outras pessoas e não só por si mesmo, dentre outros fatores. E aí na ilustração que vocês estão vendo aí na tela, no fundo, é um character art que eu falo, não é um character sheet. Character sheet é quando você vê o personagem de frente, de trás, algumas expressões, estudo de roupa e de arma, né? Character art que eu digo é quase como se fosse uma foto a modo ali pra apresentar o personagem e mostrar ele numa pose de semi-ação, mostrar mais ou menos como que ele funciona na história, enfim. Existe uma aura ali em volta dessa espada, e aí mais ou menos o poder dele, né? Em suma, como o Bora ele é meio burro com relação à magia, ele desconsidera, e ele demora muito tempo até ele aprender, quando ele aprende, ele meio que tenta misturar essas duas ideias se a minha força física é forte, então eu vou aprender a usar magia pra reforçar esse talento. Não é muito criativo, mas até que reflete essa noção de que, apesar dele ter aceitado que ele precisa aprender isso que ele desconsidera, ele vai aprender a modo de só fortalecer aquilo que é melhor pra ele. Não é a habilidade mais vantajosa, mas ainda assim demonstra que ele tá nesse processo de evolução pessoal. Então essa aura de energia é basicamente ele reforçando tanto a dureza e a força da espada, como também aumentando a força física dele através do uso de magia. Isso vai afetar na agilidade dele, na força do poder dos cortes, dentre outros fatores. Não vai ter muita magia elemental, a ideia é que ele vai ser capaz de cortar algumas magias utilizando só esse poder, essa espécie de reforço, né? Mas é claro que existem controvérsias e há momentos que nem sempre vai funcionar. Mas a questão já é um passo à frente. Então essa arte já não é referente a ele no começo da história, mas já é um pouquinho mais à frente. O Bora também, dentro da minha história, no último capítulo no capítulo que eu estou fazendo nesse exato momento, que eu já estou fazendo line art e pintura, já mostra um pouco desse choque de realidade que ele tem com relação às pessoas que ele confiava, a verdade que ele tinha na mente, e aí ele perceber que todo esse choque de que ele vai ter que aprender a se tornar mais humilde para que ele tenha o seu arco de reconstrução, vamos dizer assim, né? Mas enfim, no mais eu já cansei demais a minha voz,
Esse vídeo ficou bem longo, mais longo do que eu achei que ia ficar. Vou tentar dar uma enxugada no áudio dele, dar uma diminuída, talvez uma acelerada. De novo, eu peço desculpas pela voz de quem fez gargarejo com o prédio. Parece que eu fumei também 150 cigarros, mas não, eu não fiz isso. É só porque tava bem frio, eu peguei friagem, nem ter ficado resfriado. Eu acho que todos os dias de BGS e o esforço que eu fiz, além de ter falado bastante, deve ter baixado minha imunidade. E aí veio, né, um resfriado com gripe muito forte. Mas eu já tô ficando melhor, logo mais eu tô aí 100%. O próximo vídeo, muito provavelmente, vai ser de Kingdom Hearts, porque eu tenho que fazer o vídeo de Kingdom Hearts ainda, né? Lembrando que vai ser o Birth by Sleep, ou algum vídeo com relação a explicando certos conceitos do mundo de Kingdom Hearts. Mas enfim, né? Enfim. Agradeço a atenção de todos. Lembrando de novo que você pode ver os links das minhas redes sociais, tanto aí embaixo, como você vê aí o arroba delas na tela. Eu também tenho um Blue Sky, mas o Blue Sky não é todo mundo que tem, então não vou fazer propaganda deles ainda. Você também pode ler o meu quadrinho no link que está na descrição, tem em inglês, em português, ambos estão no mesmo capítulo. Eu estou fazendo o meu maior esforço possível para conseguir lançar eles ao mesmo tempo, tanto em português quanto em inglês. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.